Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ETC. E no episódio de hoje nós vamos relembrar de um acidente que marcou a história da aviação, não só a história da aviação brasileira, como do mundo inteiro. É do Varig 820, um Boeing 707, o Papa Papa Vitor Juliette Zulu, VJZ, em 11 de julho de 1973. O avião saiu do Rio de Janeiro para Paris, ia para o aeroporto de Orly, e durante o voo houve um incêndio, dizem as investigações, que se iniciou no toalete e depois acabou se espalhando pela aeronave inteira, né? Só houve como sobreviventes, só um passageiro sobreviveu ao acidente e 10 tripulantes, eram 17 tripulantes e somente 10 sobreviveram. O que mudou na história, na aviação após esse acidente? E por que tantos mortos? O que aconteceu? Uma das mudanças foi justamente no revestimento interno das aeronaves, porque quando houve um incêndio no avião, muita gente não morreu do fogo, mas dos gases. O avião se transformou numa verdadeira câmara de gás, porque o revestimento interno, que era usado naquela época, em contato com fogo, etc., produzia um gás extremamente venenoso e a grande maioria dos passageiros morreu sentado em seus assentos, justamente pelos gases tóxicos. Outra coisa que mudou nos aviões, depois do acidente da Varig, do 820, é que, por exemplo, hoje existem geradores de oxigênio para cada passageiro. Se acontece, por exemplo, uma despressurização, o passageiro puxa a sua máscara e esse gerador acaba liberando o oxigênio para o passageiro. Naquela época, no 707, não existia gerador de oxigênio unitário para cada passageiro. Existia um tubo que era um tubo único na fuselagem inteira da aeronave, e quando justamente quando houve um incêndio a bordo do 07, o avião inteiro acabou pegando fogo muito mais rápido, justamente por a existência de um tubo único, né, que levava oxigênio para os passageiros para uma eventual despressurização. E para falar desse acidente, eu vou conversar com o único sobrevivente do Varig 820, que é o Ricardo Trajano. Trajano, boa tarde, obrigado por atender ao convite aqui do canal ASA. Prazer, Robert, estar te ouvindo e participar desse programa aqui, muito bom. Ô, Trajano, aquela época ainda dos tempos glamourosos, né? A gente relembra, né, dos voos, né? Um voo internacional era um acontecimento. Então, justamente nesse voo que você embarcou no mês de julho para Paris, muita gente famosa, né? E era um verdadeiro acontecimento, um embarque internacional, não é verdade? É verdade, eu tinha 21 anos e, além de estudar na faculdade, fazia faculdade de engenharia, eu era músico, era roqueiro, tinha banda, tocava baixo. E o meu sonho, tanto que você falou, a década de 70, Londres era a meca do rock and roll. Então, as pessoas me falavam, poxa, Ricardo, por que você não vai lá? Você toca, vai ver as bandas, porque as bandas famosas que tinham lá, Beatles, Rolling Stones, Beatles já tinha acabado, mas tinha Rolling Stones, The Who, Zeppelin, esse pessoal todo, eles não vinham ao Brasil fazer show. Shows era na América e era lá na Europa. Então, como você falou, esse glamour todo na década de 70, as passagens eram muito caras para você poder viajar. E eu, estudante, trabalhava, juntei centavo por centavo, e aí concretizei o meu sonho, a minha paixão, que era ir para Londres. E o voo, na verdade, ele saiu de São Paulo, fez uma escala no Rio, aonde eu embarquei, depois faria uma escala no aeroporto de Orly, em Paris, e finalmente chegaria ao seu destino, que era Londres. Então, eu saí lá da minha agência, da Varig, que eu comprei lá em Copacabana, o meu sonho com a passagem dia 10 de julho de 73, que era o dia do embarque. E aí, o voo foi normal, cruzou o oceano, justamente foram talvez uma hora antes da descida, você deve lembrar bem, começou um problema a bordo, que era justamente o incêndio. Eu queria que você lembrasse, você estava sentado até numa poltrona
não muito longe. A 27 era próxima ao toalete ou não? Era do lá atrás, porque quando eu fui escolher o meu lugar, que eu fui o primeiro passageiro, super ansioso, o voo era, só para você ter ideia, o voo era às 23 horas, eu falei com meus pais para me deixarem lá para sair de casa 4h30, 5 da tarde. Então, fui o primeiro passageiro a chegar lá no aeroporto. E naquele tempo, você escolhia o lugar lá. E aí eu sempre ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte mais ficava mais protegida. E eu, como passageiro de primeira viagem, falei, eu quero a última poltrona. Só que, como você falou, a tripulação era muito grande, eram 17 tripulantes, então eles reservavam a última poltrona para os tripulantes se revezarem, descansarem. Então eu fui na penúltima, na 27, que ficava bem ao lado, atrás, ficava o toalete. E aí o voo foi super tranquilo e faltando cerca de... Nós já devíamos estar a uns 8.000 pés, equivale a uns 2.500 metros de altitude, não é verdade, Robert? Dá 2.000 e poucos metros. Ele já devia estar a essa altitude, porque ele já estava em procedimento de descida e faltavam cerca assim, de 5 minutos para chegar ao aeroporto. E aí, o voo super tranquilo, e aí começou uma fumaça pequena, uma fumaça branca na projeção do toalete, lá atrás. E aí um comissário foi lá tentar apagar, e todos já com cinto de segurança, e eu percebi que a fumaça não diminuía. E aí, como eu já tinha visitado a cabine por 2 vezes, naquele tempo você podia visitar a cabine, e já conhecia bem o caminho, falei, não vou ficar aqui, tirei o meu cinto, saí e fui andando para frente. Fui andando e todos os passageiros permaneceram com cinto de segurança. Deve ter achado, os cara deve estar querendo ir lá no outro banheiro. E aí, quando eu cheguei lá na frente, tinha um comissário-chefe, não sei se você... é, esse comissário-chefe sobreviveu também, e ele me deu uma bronca. Falou, pô, cara, o que você está fazendo aí? Volta imediatamente para o seu lugar. E eu, por puro instinto, impulso, Robert, eu desobedeci, falei, não vou voltar. E segui em frente. Segui em frente e fiquei parado na divisória da cabine. A porta da cabine devia estar a uns 2 metros assim do meu lado. E do outro lado tinham 2 comissários também em pé, já muito nervosos, porque a fumaça já não era aquela fumaça branca, era uma fumaça densa, preta, tóxica, escura, parecia fumaça de pneu queimado. E aí começou a ficar intensa, intensa, eu não enxergava nem mais minha mão, quanto mais os 2 comissários. Parecia que estava debaixo da terra e percebi que os comissários pararam de falar. Estavam muito nervosos, falando alto, pararam e eu percebi que eles estavam morrendo. E aí, encostado na divisória, eu fechei meus olhos, estava ardendo demais a fumaça e protegi meu nariz com as minhas mãos, mas não adiantava tanto. E nesse momento eu percebi que eu ia morrer, eu senti a morte me abraçando, veio um flashback na minha cabeça me despedindo da vida. Mas, Robert, uma coisa que me ajudou muito nesse momento foi que eu não me desesperei, eu fiquei calmo. Não me pergunte como, não sei como, me veio calma, eu não me desesperei e isso com certeza me ajudou muito. E aí dentro da cabine, a cabine já haviam vários tripulantes já tinham entrado na cabine, o Gilberto Araújo, que era o comandante, nós chamávamos na época de copiloto, né, Robert? Hoje não Tem sei se o chama Fujimoto. copiloto. O Fujimoto era o Era primeiro oficial, né? o primeiro E, oficial, se chamava de primeiro não, oficial, era o Na Antônio realidade, houve Fujimoto. um.
Nos Estados Unidos ainda se fala muito primeiro oficial para o copiloto, né? E no Brasil se E usou aqui muito. fala-se como? Tinha uma época que assim, o primeiro oficial já era um copiloto quase que em função de comandante, já sendo promovido, mas isso chegou a variar bastante, né? Mas era o copiloto do voo, era o Fujimoto. E, inclusive, Era o Antônio Fujimoto. eu conheci o Fujimoto na década de 80, ele era vizinho do meu padrinho de batizado lá no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, e ele também contou outros detalhes, e o comandante, que coisa, né, ele escapou desse acidente de Orly, depois foi falecer naquele 707 que sumiu no Pacífico, né, até hoje não acharam a aeronave, né, mas justamente... Assim que eu voltei... Quem sobreviveu, né, no acidente de Orly, foi o pessoal que estava junto na cabine, porque começaram, além dos tripulantes que estavam ocupando, né, os assentos no cockpit, além dos jump seats, né, tinha gente em pé lá no cockpit e você também estava lá no meio para se salvar, né? Você ficou lá perto da porta do cockpit, não foi isso? Foi, mas dentro da cabine, tinham várias pessoas dentro da cabine. Hoje não se chama mais de navegador, né? Não, hoje não tem. Hoje é só o comandante, copiloto, alguns aviões, alguns 727 ainda que vão por aí de carga, o DC-10 ainda tem o engenheiro de voo, mas os aviões modernos só o comandante e o copiloto. Pois é, você sabe que dentro da cabine tinha esse navegador, esse engenheiro de voo, e ele, na hora do baque do avião, do pouso forçado, ele estava em pé. E aí ele morreu na hora. Teve a cabeça, o crânio todo esfacelado. Eu me esqueci o nome dele. E dentro da cabine, a fumaça já tinha invadido também a cabine, eles não enxergavam mais os instrumentos. Eles tiveram que abrir aquela janelinha. É possível abrir aquela janelinha, né? Sim, tem que baixar bem a velocidade da aeronave e você consegue abrir. Inclusive no YouTube tem alguns vídeos que você acha, né, com o pessoal voando com a janela aberta. É interessante. Pois é. Uhum. E aí tiveram que abrir a janelinha, pilotar olhando pela janelinha, porque os instrumentos... O mancho, eu queria até uma explicação sua. O mancho, quanto mais você... Porque a minha impressão, é que ele já estava a 90 graus. Claro que não estava a 90 graus, mas ele estava muito inclinado. Ele devia estar uma inclinação de uns 70 graus, 80 graus, pode ser? Não, não. O que deve ter acontecido, isso eu não cheguei a conversar com o Fujimoto, né? Mas, por exemplo, se ele estava com uma velocidade, reduzindo a velocidade, bom, para abrir a janela, já talvez tivesse dado algum flap, eu não sei esse detalhe aí, não voei o 707, né? Mas, de qualquer maneira, com velocidade muito reduzida, né? Com pouco flap, a tendência da aeronave é fazer esse tipo de voo, né? Ele está no limite, né, da sustentação, né, Mas daria mais ou menos quantos graus de inclinação ali? Olha, eu não sei te precisar direito naquela aeronave, né? Mas 90 graus não estaria. Mas não, 90 graus sim, mas uns 60 graus. Talvez no momento do impacto, né? Porque o 707 pousou, né? Para quem não sabe do acidente. Aliás, eu já vou aproveitar. Eu vou falar que a capa justamente do livro Caixa Preta, né? Do Ivan Santana, é o acidente do 830. Provavelmente o que o Araújo tenha feito é cabrado, né? O manche, né? Justamente para diminuir o impacto, né? Vocês pousaram, né? Fizeram um pouso de emergência, um pouso forçado numa plantação de cebola, né? A poucos quilômetros do aeroporto de Orly, porque não tinha mais condição de voar. E talvez não cheguei como eu falei, não sei qual era a configuração de flap que ele usou, e como ele não tinha, né, indicação dos instrumentos, talvez ele tenha dado full flap, eu não sei, na hora do toque, sem saber a velocidade que estava lá. Então, né, a gente fica meio que, se eu tivesse, talvez quem saiba disso, seja o filho do Fujimoto, que voa, eu acho que ele está voando alguma linha aérea, eu cheguei a encontrá-lo quando ele era copiloto, acho que ele talvez esteja de comandante na Azul, mas talvez o Fujimoto pai tenha passado essa informação, e na época, quando eu entrevistei o Fujimoto, a gente se atentou a outros detalhes, como
justamente eu abordei na abertura da nossa entrevista, que são as mudanças, né? Por exemplo, aquela fumaça preta que você falou também, era aquele tubo, justamente o tubo que levava oxigênio, levaria, né, oxigênio para os passageiros numa eventual emergência, acabou matando, né? Justamente ele despencou uma certa hora, despencou em cima dos passageiros e por dentro ainda para complicar, né? O fogo se alastrou e tinha borracha, né? Então ainda era uma borracha que estava queimando por dentro, caindo todo aquele, além da fumaça, era material, era veneno, né, gases tóxicos, né, foi um horror. E até a gente comentou, ainda a gente não estava online, da revista Manchete, que foi censurada na época, justamente porque a revista Manchete apresentou em 73 as fotos dos passageiros carbonizados ou não carbonizados, mas que morreram asfixiados, né, e eles... E no fim acabou sendo censurado. Eu acho até foi muito bom porque eu cheguei a ter acesso a essa revista, é muito impressionante. Acho que não é interessante para ninguém ver uma cena forte dessa, né? Mas me diz uma coisa, Trajano, você desmaiou, você chegou a desmaiar, né? Pois é, aí essa sensação que a gente falou do avião inclinado, a minha sensação é que ele estava a 90 graus, parecia que ia embicar na terra. Ah, você disse com o nariz para baixo? É, a minha sensação, porque aí eu não pude ficar mais em pé e cair. Eu falei, nossa, está inclinando demais. Eu estava entendendo, que eu estava entendendo é que justamente era ao contrário, que ele estava nessa posição justamente não em descida. Eu acho que talvez é muita coisa que pode acontecer, justamente pela falta de visibilidade e pela dificuldade de você enxergar alguma coisa pela janela lateral, ele estivesse descendo naquele momento quando você estava a ponto de desmaiar, quase, né, já desmaiado, ele estava descendo justamente para procurar, né, com o nariz embicado mesmo, para procurar uma área que ele pudesse pousar e deixar o avião lá, porque não tinha mais condição de voar o avião. Essa Então inclinação que eu queria ter noção de quantos graus que era. Eu acho que talvez 90 graus não tenha, mas não, claro que não. Justamente aquilo. Você está voando visual, mal e mal, né? Olhando pela janela lateral e com a fumaça, né? E sem indicação de instrumentos e procurando um lugar para pouso. Essa, eu acho que foi a preocupação do Gilberto e do Fujimoto, era achar um lugar que você pudesse, livre de obstáculos, né? Como residências, né? Prédios. Se reparar, onde o avião fez o pouso, tinha um vilarejo próximo. Não, foi perfeito, porque eles arranjaram uma plantação de cebola, né? Então, o impacto, né, na realidade, foi menor. Se pegasse uma residência ou qualquer uma área habitada, o estrago seria pior, não haveria sobreviventes. Mas me conte aí, Trajano, aí você desmaiou e aí já sentiu... Aí, na hora do baque, que o avião fez o pouso forçado, eu ainda estava aceso. E aí, Robert, foi um barulho assim, cara, ensurdecedor, um barulho que eu nunca vi igual. Ele pegou várias árvores, se você perceber, as turbinas saíram fora das asas. E aí eu apaguei, nesse momento eu apaguei. E os bombeiros, inclusive, já estavam esperando o avião lá no aeroporto de Orly. Mas, pelo que o Gilberto e o Fujimoto perceberam que o avião não dava tempo, de repente, de chegar lá. Talvez poderia até explodir no ar, não é verdade? Não sei, nós temos um caso de um DC-8 muito tempo atrás no Canadá, que ele fez uma aproximação ruim, chegou a bater no chão e arremeteu, né? Fez um bounce landing, mas ele nessa batida muito forte, né, na pista, ele já perdeu um dos motores e saiu com fogo, né, asa na parte onde estava o motor que ficou na pista. Ele voou, acho que uns 5 minutos mais e acabou explodindo. Mas a gente não sabe quais seriam as consequências. Não tinha mais, resumindo, o Vitor Juliette Zulu não tinha mais condição de voo naquela hora, né? E foi a melhor decisão possível fazer o pouso forçado numa área que estava livre de obstáculos, né? Só um detalhe, as pessoas me perguntam muito, puxa, mas o comandante, o pessoal não abaixou as máscaras de oxigênio, e é justamente isso que eu falo para as pessoas, que nessa tubulação
do oxigênio, o fogo já tinha se debelado ali havia fumaça já muito intensa ali para baixar as máscaras, na verdade, não foi isso? Então, é justamente o que o Fujimoto até comentou comigo, é que naquela época, hoje é um gerador de oxigênio para cada Pois é. passageiro, né? Quando você puxa a máscara, ele ativa, né? E E naquela na época, época era depois coletivo. era exatamente, você imagina o estrago, que aquilo era um absurdo, né? Ainda bem termos, desculpe, mas infelizmente, né, eu diria, infelizmente na aviação, muita coisa muda depois de um acidente, ou um aprendizado que você tem a partir de um acidente, ou sistemas da aeronave que mudam em função de um acidente, né? E aí, nesse caso, foram várias coisas, por exemplo, parte de fumo, no banheiro, hoje você tem detetor de fumaça no toalete, você tem sistema de combate, né, ao fogo na lixeira, então existem grandes diferenças, o revestimento, como eu falei, das aeronaves internamente mudou bastante, né, então é interessante que depois desse acidente, como eu falei, é um marco na história da aviação, não só do Brasil como mundial. A aviação mudou, né? Os aviões mudaram em função do acidente do 820 da Varig. Mas depois você acordou quando, Trajano? Quando eu acordei, eu estava no hospital, fiquei 30 horas em coma. Os bombeiros me tiraram daquela fornalha ali, fiquei uns 10 minutos ali. E nesse tempo que eu fiquei ali, a fuselagem, o teto todo do avião foi caindo em chamas em cima das pessoas, carbonizando a maioria, e um pedaço grande caiu nas minhas costas. Por sorte, eu estava de bruços, que se eu tivesse de barriga para cima, provavelmente essa placa cairia em cima e eu não sobreviveria. Os órgãos aqui são mais expostos. E aí, 10 minutos, 12 minutos, eles chegaram, colocaram aquela escada que tem na capa do caixa preta e tá até aqui a foto, quer ver? Vou pegar aqui. Essa, tá vendo? Aham. Eu era o primeiro corpo ali, era o meu. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. O bombeiro viu que eu estava com vida ainda, me retirou, colocado no helicóptero. Minutos depois eu estava dando entrada no hospital e eu fiquei 30 horas em coma. Só que eu cheguei no hospital sem roupa. E aí me confundiram, meu porte físico, alto, magro, moreno, era parecido com o Sérgio Balbino, que era um dos comissários que estava no voo. E aí, para a família do Balbino, avisaram que ele estava vivo, que era eu, e para minha família que eu estava morto. Então, lá em casa meus amigos indo lá para casa, um verdadeiro velório, meu pai já encomendando sepultura, e minha mãe era a única que falava que eu estava vivo, coisa de mãe, né? E aí, nessas 30 horas, eu pedi uma caneta em papel e consegui, com letra de criança tremida, eu psicografei, cara, que eu estava desacordado. E esse bilhete tem até aqui também no livro, vou pegar aqui para você, com letra de criança, esse bilhete aqui. Eu consegui colocar o meu nome, o nome do meu pai, telefone, endereço. Aí os caras foram na lista de comissário, de tripulantes, e não achavam meu nome, Ricardo Trajano. E aí foram lá de passageiros e falaram: o Ricardo Trajano, esse cara era um passageiro, mas como assim? Como que esse cara estava lá na frente? Todos os passageiros mortos na poltrona, porque não houve praticamente tumulto, sabe, Robert? Todos morreram asfixiados, a fumaça foi envolvendo todos os passageiros na própria poltrona. E aí falaram: pô, esse cara é um passageiro. Aí ligam, infelizmente, para a família do Balbino comunicando que ele estava morto. E para minha família ligaram lá para casa, meu pai atendeu o telefone. Olha, queríamos comunicar que seu filho está mal, mas está vivo. Então, aquele velório que estava tendo lá em casa virou uma grande festa, só para vocês terem uma ideia. E aí,
Imediatamente a Varig forneceu passagem para os meus pais, e aí foi uma outra etapa que foram. Eu fiquei cerca de 90 dias no CTI, 60 dias lá em Paris e mais 30 dias no Rio. E quando acordei, depois das 30 horas que eu fiquei em coma, as pessoas não. Eu não estava entendendo absolutamente nada, né? E com o passar dos dias, eu comecei a perceber que tinha acontecido um acidente, perguntava muito pelas pessoas, e na minha frente viajava um cantor, na época, muito famoso, que era Agostinho dos Santos, muito famoso. Era como se hoje entrasse no avião do Gilberto Gil, todo mundo ia reconhecê-lo. Ele era esse cara, muito famoso. Viajava bem na minha frente. Eu perguntava também por ele, todos falando, não, tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui, não aconteceu nada. Mas aí eu comecei a perceber que não era bem essa verdade, essa que tinha acontecido. E aí eu comecei a perceber que tinha acontecido realmente um acidente. E aí meu estado de saúde, os médicos não me davam uma semana de vida, estado crítico. Fiquei sabendo isso bem mais tarde, né, que eles não me davam uma semana de vida. Só para você ter uma ideia, minha primeira radiografia é como se fosse meu atestado de óbito, a radiografia de pulmão. Os médicos olhavam e falavam, pô, esse cara morreu quando? E aí foram 60 dias no CTI e eu procurando sempre aqueles momentos conturbados e pesados que eram CTI, procurava sempre extrair as coisas boas que me rodeavam. E aí fui em frente, pensando positivamente, muita energia positiva e consegui sair dessa. Até com a presença da família ajuda bastante, né, numa hora dessa, né? Não tenho dúvida. Ajuda muito, muito, muito. Só para vocês terem ideia, meus pais, uma das coisas que. Eu vou te falar coisas banais agora, mas que para mim lá tinha muito peso. Eles me mandavam cartazes. Todo dia eles não podiam entrar no CTI com frases escritas com caneta pilô, frases bobas, que eu vou falar aqui, parece aparentemente bobas. Vamos lá, Ricardo, força, Ricardo. Ricardo, você vai conseguir sair dessa. Mas eram frases para mim cheias de esperança, fé, energia, e que aquilo eu ficava esperando todo santo dia a enfermeira chegar com cartaz, uma frase dessa, e aquilo para mim era um dos meus alimentos, sabe? Enfim, era isso. Você percebeu, né, que nasceu de novo lá no hospital, quando você teve noção que somente você, de todos os passageiros, tinha sobrevivido a um acidente daquela magnitude, né? O que veio, né, na sua cabeça? Acho que devem vir muitos pensamentos, né? Sabe o que que eu começo a pensar? Que eu falo assim, eu não apenas sobrevivi, mas eu comecei a valorizar muito a vida, os meus relacionamentos e principalmente os valores de vida. Principalmente os valores de vida. Fundamental para mim. Comecei a valorizar cada minuto que você vive. E hoje você justamente oferece palestras motivacionais. Acho que você lembra um pouco dessa experiência para dar uma mensagem positiva para as pessoas que te assistem, né, Ricardo Trajano? Ô, Robert, na verdade, já se passaram tanto, já se passou tanto tempo que até hoje jornal, revista me procuram, mas eu nunca pensei em fazer palestras. Até que um dia, essa revista aqui, daqui de Belo Horizonte, chama Ernesto, uma revista que saiu há um ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, e a número um, eles fizeram uma reportagem comigo, que ficou muito bem feita, muito bem escrita, e eles convidaram para fazer o lançamento em São Paulo no festival que tem lá, chama Festival PET, P-A-T-H,
É um festival de 2 dias, lançamentos de livros, revistas, palestras, etc. E aí eu aceitei o convite, falei, não, com o maior prazer, só que eles chegaram para mim e falaram, não, Ricardo, você não está entendendo, a gente quer que você vá e faça uma palestra. Aí eu arregalei os olhos, falei, que isso? Como assim? Ele falou, Ricardo, mostrar para as pessoas, falar para as pessoas que a vida continua, cara. Você ficou 3 meses entre a vida e a morte. E aí, Robert, fui sem roteiro, sem nada, não sabia qual seria a minha reação. Não por, eu não tenho traumas, mas não sei como que eu ia me comportar falando para as pessoas. E aí, na hora, ia ter mais de 100 pessoas, a maioria garotada, nasceu depois do acidente. E aí eu comecei a falar lá para as pessoas, tinha meia hora para falar, de improviso, sem roteiro, sem fotos, sem nada. E no final eu comecei a falar, e o pessoal falando assim, olha, está na hora, já deu meia hora, pode terminar. E foi muito emocionante, a galera toda, a turma, o pessoal comigo. E aí foi nesse momento que a ficha caiu. Eu falei, poxa, eu tenho que continuar, sabe? Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E estou dando palestras, está sendo para mim uma troca com as pessoas. Olha, não tem preço, Robert. É muito legal. É uma palestra inspiracional, na verdade, né? Eu falo para as pessoas, comento sobre o acidente, mas falo também para as pessoas que a vida continua, que por muito pouco, às vezes a gente entra em depressões, em problemas, e que a gente tem que tocar essa vida, sabe? A vida continua. Então, para mim tem sido muito, muito, muito legal fazer isso com as pessoas, fazer essas palestras. Ela chama Reflexões de um Sobrevivente. Enfim, e é isso. Eu vou deixar aqui, Trajano, no canal Asa, na parte de notas, um link justamente para que as pessoas possam entrar em contato com você ou assistir alguma das suas palestras, que é super interessante. E a gente lembrar aqui, então, dessa experiência, não foi legal, mas é uma experiência de vida e, na realidade, o seu segundo nascimento, né? E que esteve, né, nessa transformação da história da aviação comercial, como eu falei, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Trajano, nosso muito obrigado aqui do canal Asa, e, como eu falei, espero encontrá-lo numa palestra sua ou num cafezinho no aeroporto, a gente, quem sabe, se cruza por aí. Ótimo. Olha, então um grande abraço, um grande beijo para todos que estão assistindo, viu? Gratidão. Obrigado, Tchau. hein? Valeu, tchau, tchau.